Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um IE Orienta, dialogando com as profissões, e hoje recebendo o psicólogo Ítalo, o psicólogo aí do SESI Saúde. Desde já, Ítalo, gostaria de agradecer a tua participação e disponibilidade no nosso podcast. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso fazer clínico, né, da psicologia, e tentando levar para esses jovens um pouco de, como podemos dizer, de luz, clarear os caminhos nesse momento de escolhas, né, que eles vão ter que fazer para as suas vidas. Esse processo aí de escolha que não é nada fácil. Sem dúvidas que não. Ok, Ítalo. E para iniciar, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Como é que foi o teu processo de escolha da profissão? Tu já tinha certeza da psicologia? Que fatores te levaram a escolher a psicologia? A escolha foi fácil, na realidade. Foi fácil, mas por vias difíceis. Como eu posso dizer isso? Durante aquela fase da adolescência, eu tinha bastante dificuldade de comunicação com meus pais. Eu não entendia o que eles estavam falando, parece que eles estavam falando outra língua. E eles não me entendiam também, parecia que era outra língua. Hoje em dia eu entendo que eles estavam em outro tempo, eram adultos e eu era adolescente. Eu estava falando coisas de adolescente que eles não sentiam mais e vice-versa. Então o que aconteceu? Como eu não estava conseguindo estabelecer essa comunicação, eu procurei meios de poder afinar essa comunicação, ou seja, através da psicologia. Eu me permiti, e é um profissional, tentar fazer essa mediação, ou ver o que está acontecendo, se é algum problema comigo, se é o que é que está acontecendo aí. Então, a partir dali foi que deu o start, quando eu vi que as coisas começaram a se encaminhar. A minha família foi para o SET, eu estava junto com eles, eu passei a entender, a compreender o ponto de vista deles, eles, o meu também. Então, aquilo ali foi realmente maravilhoso. Eu me arrepiei todo agora, quando eu falei, quando eu me remeto àquele tempo. Então, desde lá, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. Tanto é que eu estou com a mesma terapeuta até o presente momento, ou seja, há mais de 10 anos. Lá da adolescência? Sim. Da adolescência, não é isso? Isso. A mesma terapeuta. Há mais de 10 anos, sim. Ok, então, tu conseguiu aí, proporcionar um momento de diálogo e reflexão com teus pais, até mesmo a necessidade de buscar um processo para te ajudar, nesse percorrer aí, nessa trajetória, de escolha. Sim. Porque tem muito aquela questão do confronto, né? Eu já tinha uma percepção um pouco diferente. Eu estava entendendo que era a comunicação. Então eu queria alguém que pudesse ter uma escuta mais afinada, que é justamente isso que o psicólogo tem um quê de diferente. Naquele tempo eu já entendia mais ou menos que era a comunicação, que ali não era ninguém que estava tentando brigar por coisas diferentes. Era a mesma, todo mundo falando a mesma coisa, mas de formas diferentes. Só não sabia exatamente como. Precisava de alguém que pudesse clarear, como eu disse anteriormente. Entendi. E como é que é? O que é a psicologia clínica, Qual é o objetivo da psicologia clínica? Porque a gente sabe que existem inúmeras áreas, O estudante, ele faz psicologia, mas ele durante a graduação ele vê várias áreas que são possíveis que ele atue. Mas ele precisa aí optar por algumas áreas, ou uma ou algumas, Mas especificamente, o que é que faz o psicólogo clínico, Como é o dia a dia do psicólogo clínico? O psicólogo clínico, ele vai, primeiramente, tomar conta da sua agenda, repassar seus pacientes, ver os que são do dia e poder sempre estar atualizando o seu prontuário, ver como é que está sendo o processo daquela pessoa, fazer uma reflexão antes do horário daquele paciente, de como conduzir a sessão, de quais os meios, os métodos que nós podemos utilizar que possam ser mais efetivos com esse paciente ou com aquele outro paciente, que um funciona com um não quer dizer que funciona com o outro.
somos únicos. Não tem como dizer, vamos estabelecer a saúde mental para todos de uma maneira só. Não tem como. Então, assim, há toda uma reflexão em cima de cada paciente, de cada cliente, que eu assim prefiro até chamar como cliente, até porque a maioria das pessoas que eu recebo na clínica, elas não estão adoecidas. Então, o paciente remete muito a adoecimento. Então, o cliente é um serviço que está sendo pago e que não necessariamente ele está doente. No SESI, como é o dia a dia do profissional da psicologia no SESI, né? Quais são as principais atividades que ele desempenha? Sim. Então, assim como na clínica, eu atuo também aplicando avaliações para contexto organizacional, que são válidas para empresas que estão contratando funcionários, que são avaliações admissionais, periódicas, demissionais, tal qual eu faço palestras também nas empresas sobre saúde mental. Saúde mental como contexto geral. Por exemplo, uma das palestras que mais teve no ano passado e que realmente está em alta é síndrome de burnout, que é o adoecimento no trabalho. Fiz várias durante o ano passado. Algumas mais específicas, porque acontecem em alguma empresa. Então, eles pedem coisas bem específicas, como transtorno de ansiedade generalizada, porque algumas pessoas ali naquele ambiente não sabiam o que era, e aconteceu com um colega, e aí eles pensavam que estava acontecendo com ele algum problema no coração, um infarto. É o que geralmente as pessoas pensam logo que é algo no coração. Os sintomas são bem parecidos, né? Sim, então a empresa nos procura, nós acertamos o serviço, vamos lá, faço a palestra, interajo, que eu acho que a interação é a melhor parte de uma palestra, que foge um pouco daqueles moldes mais didáticos, mas em si também interagir com aqueles funcionários, com aqueles colaboradores, para que eles também possam se pôr nos lugares de quem está sofrendo, porque ainda existe bastante bullying ou brincadeiras que não são muito interessantes com as pessoas que estão passando por processos de sofrimento que não pediram. E qualquer um pode passar por isso. Algumas brincadeiras e até mesmo algumas colocações que são inadequadas. Sem dúvida. E proporcionar um espaço que possibilite que os colaboradores reflitam sobre a postura, né, muitas vezes é fundamental no processo, até mesmo de ajuda desse colaborador que está, né, adoecido, passando por algum sofrimento nesse contexto. Sim. Assim, como você bem colocou, algumas empresas entraram em contato solicitando apoio psicológico dentro da própria empresa. Ou seja, essa parte da saúde mental ela está realmente agora sendo vista de uma maneira diferente, ela está sendo mais valorizada, entende? Nós estamos com alguns serviços e algumas empresas que nós vamos, uma vez por semana, naquela empresa, fazer atendimentos para os próprios funcionários. Entendi. O que é importante levar em consideração, Ítalo, para quem está pensando em fazer psicologia? Então, estou pensando em fazer psicologia. O que é que eu preciso ter, ou o que é que eu preciso saber, né, para fazer essa escolha? Né? Quais são as características que são importantes ou fundamentais, né, para quem vai atuar diretamente na área da psicologia? Eu acredito que a experiência que se aproxime mais do que esse indivíduo que está fazendo essa escolha precisa ter realmente entrar em um processo de terapia, de psicoterapia. Porque ele vai conseguir se enxergar, ele vai conseguir se ver. Será que eu me vejo do outro lado um dia? Essa experiência, acredito que seja bastante enriquecedora nesse momento. Questão do próprio processo terapêutico, né? Então, Sim, aí sim. como sendo algo importante Sim. para se escolher, Sim, sim. né, quem vai para a psicologia. Até porque quando nós escolhemos essa parte, por exemplo, da clínica, se fala muito em se colocar no local do outro, né, no lugar do outro. O psicólogo é muito disso, de
sentir com o outro, tentar se aproximar do sentimento do outro, muitas vezes do sofrimento do outro, assim como também acontece da alegria do outro. Tentar sentir junto, não tanto quanto porque nós não podemos sentir o que o outro está sentindo tal como ele, mas nós podemos nos aproximar disso. E é dessa forma que nós podemos ajudar. Em alguns momentos pode ser pesado. Então, será que dá para mim? Será que eu suporto? Esse aí pode ser um pequeno ensaio de um futuro de uma longa carreira. Será que eu tenho ferramentas para acolher o outro, né? Será que isso para mim eu consigo lidar de uma forma mais tranquila, né? Porque a área clínica é uma área que tu vai lidar diretamente com o sofrimento. Sim, sim. Né? Eu estou de fato preparado para lidar com o sofrimento do outro. Sim, eu estou preparado para lidar com o meu sofrimento. Exato, que muitas vezes vai mobilizar algumas questões, né? Sim, sim. As sensações. Como eu lido com isso? Como eu lido com o medo do medo? Eu mesmo. E como eu lido com o medo do outro? Eu me preocupo, eu diminuo. Entendi. São algumas questões importantes para a gente refletir, não é Sim. isso? Para finalizar, Ítalo, quais são as dicas que tu poderia dar para os estudantes que estão aí pensando em fazer psicologia? As dicas, Né? Quais são as sugestões, dicas, né, que tu poderia dar aí para esses estudantes? eu acredito que nesse processo ele tem que ser feito o máximo possível da maneira que ela não é vendida, que é de uma maneira acelerada, sob pressão de ter que passar nos processos seletivos, no ter que escolher o que vai dar mais frutos a curto e longo prazo, e sim ter uma mente mais calma, com serenidade, para poder fazer a melhor escolha. Talvez falando de fora, o discurso fique até bonito. Poxa, fazer psicologia é legal, porque ajuda as pessoas. Mas assim, tenta ter serenidade nesse momento, porque as pessoas andam muito aceleradas. E nesse momento, quando vai chegando perto, vão acelerando cada vez mais. E a dica é desacelera. Desacelera. Porque aí você vai ter mais clareza do que você está escolhendo para você. E assim como você está escolhendo nesse momento, você pode fazer outra escolha depois. Nada impede. Vivenciar cada etapa do processo. Sim, sim. Né? E às vezes a gente quer ultrapassar, né, pular ou subir, né, em vez de subir degrau por degrau, a gente quer subir 3, 4 de uma vez só. Sim. Né? E Sem até que dúvida. ponto isso é saudável. Sim, Tá? Então, coisas para a gente refletir. sem dúvidas. Então, muito obrigado, Ítalo. Gostaria de agradecer mais uma vez tua participação, né? Aí, meu colega de profissão, tá? Aí, Um prazer, muito é obrigado. todo meu. E agradeço mais uma vez ao SESI também, né, por disponibilizar os colaboradores, né, para essa gravação aqui. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição. Ok. Pessoal, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.